Bom, olá a todos, eu vim aqui fazer uma abordagem sobre o livro de Apocalipse, uma abordagem crítica e exegética de um texto grego. Existem algumas particularidades no livro de Apocalipse que merecem ser abordadas, principalmente uma delas quando você trabalha com um livro, qual ele é muito, vamos dizer assim, ele é muito informal, a questão da tradução, né? Ele coloca muito a questão metafísica, um texto muito analógico. Então, nós vamos entender aqui algumas partes do texto do Apocalipse que nós vamos abordar isso aí. No capítulo de número 4, verso 1, ele diz que uma porta foi aberta no céu. Uma porta está aberta no céu. É como está na descrição aí. Mas, na verdade, como é que ele vai dizer que uma porta que estava aberta, se ele nem viu ela abrir, já estava aberta? Poderia ser um vão da porta. Poderia nem ter porta ali. Então, na verdade, ele viu uma porta que estava sendo aberta. Tá? É... Essa mesma palavra que nós vamos ler ali, ela muitas das vezes ela pode estar no auristo, que é uma ação no passado pontual, como também ela pode estar no imperfeito, que é uma ação no passado, mas continuada. Tá? E no Apocalipse capítulo 4, o verso 1 diz assim, ó, metalta eidon, a ridotura aniomnemen. Essa palavra aqui, ó, aniomnemen. Entorruranu, aí refone, reproster, tens recusa os salpigos. Depois disto vi e observei uma porta que estava sendo aberta. Essa aqui que é a tradução da palavra anelgmen, ok? E a primeira voz que eu ouvi como salpigo, como um som de uma corneta. Tá? Nós temos aqui a palavra aqui, ó. Anelgmen é um verbo particípio presente, perfeito, neutro, feminino, singular. Pode ser usado no imperfeito, com a porta que estava sendo aberta. Também pode ser usado no auristo, uma ação no passado pontual. Ou seja, estava aberta, né? Uma porta que foi aberta no céu. O problema está em saber se o auristo ou imperfeito é o correto. Se ele fala que estava sendo aberta, logo ele diz que se trata de uma porta. Agora, se usarmos o auristo, ele não pode dizer que é uma porta. Pois se ele vê o vão da porta, logo não pode dizer que se tratava de uma porta. Entendeu? Nós temos um outro texto aqui também muito interessante, que é o arrebatamento no espírito. Muitas pessoas falam que tinha que estar com letra maiúscula, espírito, com letra maiúscula. Outros dizem que seria com letra minúscula. Se fosse com letra maiúscula, estaria falando do Espírito de Deus. Mas, na verdade, ali, espírito ali é com letra minúscula. Não pode ser letra maiúscula. Porque as letras maiúsculas elas são, como é que eu vou dizer para você? São abreviadas. E ela leva um traço em cima dela dizendo que são palavras divinas. Assim como o teós, muitas das vezes era o T, teta e o S, o sigma. E levava um traço em cima dela dizendo que era uma divindade. E pneuma também é a mesma coisa. E assim, vários dos outros livros eram abreviados. Então, quando se escreve por extenso ali, então, na verdade, está dizendo que é comum, substantivo comum. Tá? E diz assim, ó, Caireuteus, ignomine em pneumati. Caireuteus, ignomine em pneumati. E imediatamente vinha a estar em espírito. Esse vinha a estar quer dizer que alguém pegou ele e levou ele no corpo. Tá? Porque o texto diz assim, lá no Apocalipse 10:4. E os 7 trovões trovejaram e eu ia escrever. Mas uma voz me disse, o que vês não escreva, mas sela com 7 selos. Ora, espírito não pode escrever. Então logo João ele foi arrebatado no corpo e não no espírito. E o sentido de arrebatamento, que essa palavra não existe no idioma grego, ela tem um sentido de sequestro, agarrar, levar.
se está em espírito, não físico, como pode agarrar? Porque se na verdade ele tivesse em espírito, não tivesse no corpo, se a porta tivesse aberta ou não aberta, se ela tivesse fechada, ele não precisaria dela para abrir para poder entrar. Então nós temos uma problemática aí. Então se ela abriu, então realmente ele estava no corpo para poder passar. Okay? Ele não estava pelo Espírito do Senhor, mas estava sendo levado pelo Espírito do Senhor, estando ele em corpo físico. Outra informação, se ele estava em espírito, não físico, então se a porta estivesse aberta ou não, nem faz diferença nesse sentido, como acabei de falar ali, né? Um texto do livro de Atos dos Apóstolos também confirma essa informação, a partir do livro de Atos, capítulo 8, verso 39. Pneuma curiou, repasse tom Filipon, um espírito do Senhor pegou a Filipe. Ora, pneumate, espírito humano, letra minúscula, e pneuma, o espírito de Deus, como está aqui, ó. A diferença está nessa palavrinha aqui. Tá vendo? Aqui você pode fazer a comparação. Se pneuma é espírito de Deus com letra maiúscula, então é o espírito de Deus. Pneumate é o espírito humano com letra minúscula, porque é um substantivo comum. Outros textos corroboram com essa informação, pois Apocalipse 10:4 nos diz aquela mesma situação que eu falei aí, ó. Airoté elalesan, aiepta brontai, emelografei, usafone ectur uranou. Quando falaram os 7 trovões, estava prestes a escrever, mas ouvi uma voz que vinha do céu. Egousa, esfraquisson ha elalesan, aiepta brontai, amém altar grapsies. E dizia, selo que falaram os 7 trovões, não as escreva. Aí eu faço a mesma pergunta aqui que eu já tinha comentado anteriormente. O espírito escreve? Não, né? Ele foi realmente arrebatado no corpo. Se você pensa que ele foi arrebatado no espírito, então eu sinto muito ter tirado essa fantasia de você. Ele diz aqui, ó, esfraquisson haelalesan haiepta brontai, amehalta grapsies. Tá? Selo que falaram os 7 trovões e não as escreva. Aqui também nós entendemos que tem uma mesa com aparelhagem de som. Logo no capítulo 9 do verso 13. Ele diz assim, ó. A ecossa fonemian entontessaram eraton tu. E ouvi uma voz que vinha dos 7 chifres do um saltério tu cruço tu enopion tu teon, do altar de sacrifício de ouro diante de Deus. Então ele ouviu uma voz que saía dos 7 chifres, como se fosse alto-falante. Deu tipo aquelas cornetas que saem som, certo? E gafanhotos no deserto. Mateus capítulo 3, verso 4 e Marcos capítulo 1, verso 6. Existe gafanhoto no deserto? Que diz que João Batista se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Mas gafanhoto no deserto, será que realmente existe isso? Detrofer alto tem acrides, porém a alimentação dele era de gafanhoto. Temos aqui acrides, gafanhoto. Mas será que tem gafanhoto no deserto? Aí estiam acridas e comendo gafanhotos. Vamos ver se existe gafanhoto mesmo ou se ele comia realmente era isso aí. Gafanhoto no deserto. A palavra grega para deserto é heremos, que tem por significado uma região solitária, deserta, inabitável, ermo, sem vida, vegetal. Isso também está escrito no léxico analítico grego-português de William de Malsin. Portanto, se o gafanhoto se alimenta de folhagem, como pode haver gafanhoto no deserto? O dicionário hebraico-português do autor de Sábado de Notos traz uma informação interessante do que se trata. O texto massorético é Paulon, Paron, texto judaico, Avadon. É um masculino e neutro próprio, com o sentido de Apolion, o chefe dos gafanhotos, referido em Apocalipse capítulo 9. Deve-se notar que gafanhoto é um gravíssimo erro de tradução grega, no Novo Testamento grego. O termo hebraico era rave, que tanto é gafanhoto como significa o mesmo urubu que levava comida para Elias e para João Batista.
que na verdade era uma máquina aérea. Essa palavra do Apocalipse se refere ao chefe dessas máquinas que viriam à Terra no final dos tempos. O Apocalipse faz uma alusão também a Polônio de Rodas, gramático e poeta de Alexandria do século II a.C., que descreve a viagem dos argonautas. Então, na verdade, se tratava de uma máquina aérea, assim como levava comida para Elias também. Aqui em cima está bem claro dizer que era uma máquina aérea. Por quê? Ele diz que saía som da mesa. Ora, se nós estamos falando de um sentido físico, então na verdade não pode ser nada espiritual. Se estamos falando com a porta foi aberta no céu, o céu tem porta, então aqui está uma análise crítica e exegética de um dos textos do Apocalipse. Logo depois estarei fazendo uma abordagem sobre alguns erros gramaticais que o copista cometeu no livro de Apocalipse. Bom, por enquanto é somente isso. Agradeço a atenção de todos e vamos esperar a próxima gravação.